Amém? Amém? Vamos iniciar mais um estudo bíblico. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por servir na Tua casa, Pai. Deus, que não seja eu, mas Teu Espírito Santo falando através de mim, Pai. Deus, que essa palavra seja como semente lançada ao terreno fértil, Pai, e produza frutos para a expansão do Teu Evangelho, Pai, para a edificação da Tua igreja. Assim eu oro e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai dar continuidade ao estudo dos profetas menores. Menores não por causa de sua importância, mas sim do tamanho de seus livros. Hoje nós falaremos sobre Oséias. Oséias significa Deus salva. Então eu gostaria de pedir a vocês que abrissem comigo o livro de Oséias no capítulo 1. Por favor. Nós sabemos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido, né, em reino do norte e reino do sul. No reino do norte ficaram as 10 tribos governadas por Jeroboão, onde a capital era Siquém, que depois se tornaria Samaria, e o reino do sul ficaram a tribo de Benjamim e de Judá. O reino do sul recebia o nome de Judá, onde fica a capital Jerusalém. No reino do norte foi onde Oséias exerceu seu ministério, juntamente com Amós, e no reino do sul eles eram contemporâneos de Isaías e Miqueias. Oséias iniciou o seu ministério por volta dos anos de 750 a.C., e Oséias é um profeta usado por Deus não somente com palavras, mas a vida de Oséias, sobretudo o seu casamento, foi um ministério do Senhor. É uma analogia entre a relação de Deus com Israel. Então, diz o seguinte: palavra do Senhor. Devemos prestar muita atenção nesse início do livro de Oséias, porque é a palavra do Senhor. Oséias não acordou de manhã e falou, vou ser profeta. Oséias foi ungido por Deus. Oséias foi escolhido por Deus. Ele não saiu pregando as boas novas, não saiu pregando prosperidade, porque ele quis e ele é ungido do Senhor. E nesse tempo, o reino de Israel passava por uma apostasia muito grande, uma idolatria, um culto ao Deus Baal, principalmente, e um sincretismo religioso também. Sincretismo religioso é uma mistura de religiões. É gente que, ao mesmo tempo que crê a Deus, mas não sai de casa sem escutar um horóscopo, por exemplo, nos dias de hoje. É gente que crê a Deus, mas infelizmente está perdida aí no mundo. Então, diz a palavra do Senhor que veio Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão é Jeroboão II, filho do Jeroboão, que foi um dos oficiais do rei Salomão e que era rei do norte. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Deus, amando de Deus, Oséias teve a missão de tomar uma mulher adúltera. É uma missão fácil ou difícil? Difícil. Hoje em dia, a gente é chamado por Deus às vezes para vir para a igreja e a gente acha que é difícil porque vai ter um bloco na rua. Então era uma missão muito difícil naquele tempo. Por isso, versículo 3, ele se casou com Gomer. Oséias, ele não titubeou. Ele não falou, Deus, é muito difícil. Eu tenho que casar com mulher. Não. Oséias tomou Gomer, casou-se com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Esse pronome li é muito importante que nós prestemos atenção nele, porque dá uma ideia de posse. Gomer gerou um filho de Oséias. No versículo 4, então o Senhor disse a Oséias, dele o nome de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, Yahvé semeia. Jezreel é o nome do mesmo lugar onde Jeú, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, ele executou o juízo sobre o reino de Acabe, sobre Acabe. É um campo de sangue, um campo de batalha, tá? Então, a ambição e o zelo pela matança foi demais por Jeú. E assim, Deus colocaria fim não somente na casa de Jeú, mas em todo Israel, com a invasão da Síria, mais ou menos em 322 a.C. Então, o primeiro nome do filho que Gomer concebeu foi Yahvé semeia, tá? Porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel.
naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Eu fico pensando assim, todo mundo tem um filho, quer pôr o nome de Igor, de João, de Pedro, e aí você pergunta para o profeta, qual que é o nome do seu filho? Yahvé semeia, Deus semeia, mas remete a um campo de batalha sangrenta, onde Deus executou o juízo sobre Acabe. Então o Senhor disse a Osé, versículo 6, Gomer engravidou novamente. Aqui não tem o pronome li. Então leva a entender, pode ter interpretação, que a segunda filha foi fruto de uma infidelidade de Gomer. É importante que nós analisemos esse texto aqui também, nas figuras de Oséias e a esposa, como a relação entre Deus e Israel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-Ruamá. Esse prefixo Lo é negativo, significa não. E Lo-Ruamá significa não amada, desfavorecida. Então a segunda filha de Oséias recebeu o nome de não amada, desfavorecida. Né? Assim, para julgar Israel. Então mais uma vez eu fico imaginando, João, né, profeta, qual que é o nome da sua filha? Desfavorecida, não amada. Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. E eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavaleiros e cavalos, mas pelo Senhor, o seu Deus. Israel, ela, como vivia em apostasia, prostituição, sincretismo, igual foi dito, ela não era mais amada por Deus. Ela seria desfavorecida. Ela se virou, a simbologia da traição aqui é como nós traíssemos Deus. Deus como se a gente fosse contra o casamento que nós temos com Deus, a traição dele é a infidelidade nossa diante de Deus. É a apostasia que estava acontecendo naquele momento. Depois de desmamar Lo-Ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ami. Lo-Ami significa não meu povo. Então o terceiro filho do profeta, que também não tem aquele pronome lhe, que pode ter sido um filho de adultério de Gomer, significa não meu povo. Deus não trataria Israel mais como seu filho. É um julgamento de Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Então o que a gente pode observar aqui? Tem uma denúncia de Deus, né? O povo apostasou, o povo me traiu. Tem um juízo de Deus, que são as consequências de Deus. A gente tem não meu povo, desfavorecido. Porém, no versículo 10 do primeiro capítulo de Oséias, a gente já vê a misericórdia e a restauração de Deus, assim como é feito em nossas vidas. Há muitos anos, assim, eu agradeço até a oportunidade de estar aqui, porque alguns anos atrás eu estaria uma hora dessa, perdido no mundo, meus delitos e pecados, e graças a Deus eu fui encontrado por Jesus Cristo, entrei por aquela porta e é motivo de muita alegria estar aqui. Né? Deus restaura os caídos. Então no versículo 10, na parte A, nós temos, contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Então a primeira restauração de Deus é o crescimento da nação, né? Que Israel iria crescer. São como os grãos de areia que não se podem contar. A segunda parte diz, no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso significa conversão. Todos nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E passamos a ser filhos de Deus ao crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, mas manchados pelo pecado. Então aqui, Oséias, né, ele já está falando da restauração do seu povo, a conversão dos seus caminhos. 11. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos. A gente sabe, né, igual foi dito anteriormente, que os reinos eram divididos em reino do sul e reino do norte. E os povos seriam unidos novamente, a reunião nacional. E eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra. Ou seja, terão um direcionamento, não serão dispersos. Pois será grande o dia de Jezreel. O mais importante, pessoal, né, resumindo
é que Deus, ele restaura os caídos. Se nós vemos aqui no capítulo 2, o primeiro versículo de capítulo 2 diz: chame os seus irmãos meu povo. Então quem era Lo-Ami, a não amada, não meu povo, perdão, seria meu povo. E as suas irmãs minhas amadas. Antes era Lo-Ruamá e passaria a se chamar Ruamá. Então, Deus traz a misericórdia, Ele promete a misericórdia, mas também Ele denuncia e traz o juízo. Ele fala com a nação de Israel que sim, viria um juízo sobre eles e que realmente aconteceu com a invasão assíria, por volta de 723 a.C. Pessoal, se eu estiver muito acelerado, muito rápido, vocês podem perguntar e fiquem à vontade. O versículo 2, o capítulo 2, começa dizendo: repreendam sua mãe, repreendam-no. Aqui, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Mais uma vez, agora Oséias falando com seus filhos, mas através de Deus, Deus está repreendendo a nação de Israel. É importante que a gente fixe bem que a nação de Israel era uma nação idólatra, uma nação corrupta, onde havia sincretismo, lascívia, não muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Né? Então, Deus estava repreendendo ela. O versículo 3: do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. São as consequências dessa infidelidade de Israel. Israel, quando ele fala que desde o dia que nasceu, Israel nasceu na libertação do povo do Egito, que era no deserto, árido, e Deus foi provendo ao longo. Quem que fazia cair maná do céu? Deus. A água saía da rocha por intermédio de Deus. Tudo foi feito por intermédio de Deus. E Deus está falando com eles: como vocês se voltaram contra mim, como vocês são idólatras, vocês são uma nação pagã. Do contrário, eu a deixarei nua. Como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Quem dava tudo isso para o povo de Israel não era Baal. Nunca foi Baal, foi Deus. Quem nos dá o fôlego de vida, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa roupa, a nossa saúde, é Deus. Tudo é de Deus. Então a gente tem que se voltar para Deus. Tem gente que pega o salário dele e joga no tigrinho. Tem gente que recebe o salário de Deus, por que não dizima na igreja? Por que não contribui para a obra? Ele pega o que é de Deus e joga para ídolos pagãos. Então diz o versículo 6 do capítulo 2: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por deles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Isso aqui, pessoal, é a disciplina de Deus. Muitas vezes a gente tem um problema ou quer alguma coisa, a gente tenta tudo pela força do nosso braço. Quando não tem mais escapatório, ó Deus, me ajuda. Ó Deus, me socorre. Eu preciso disso, então eu vou correr atrás, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas na hora que não tem mais saída, ó Deus. Mas muitas das vezes o que a gente tem visto, e é importante que nós saibamos que não é certo, que muitas pessoas estão atrás das bênçãos de Deus e não do Deus da bênção. Muitas igrejas têm pregado isso, muitos pastores, A teoria da prosperidade era também assim naquela época. O culto a Baal era um deus da fertilidade, um deus de bens materiais, Então, isso é errado, isso não é novo e acontece até os dias de hoje, O Deus das bênçãos é o que nós queremos, não a bênção de Deus, Quando a gente fala tudo posso naquele me fortalece, não é que a gente pode sim, mas não é porque a gente quer ter uma Ferrari que tudo possa. A gente pode suportar tudo em Deus, porque Ele nos fortalece, Ele é nosso socorro bem presente em meia tribulação. Amém? Então, versículo 8, Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite.
Quem a cobriu de ouro e de prata? Que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo, quando ele amadurecer, o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviram para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Aqui, Deus mais uma vez fala, né, que quem proveu na vida deles foi Deus. Quem tirou Israel do Egito foi Deus. Quem fez o maná cair do céu foi Deus. Deus estava com o povo de Israel desde a saída do Egito. Trouxe eles para a terra prometida e, em vez disso, o que eles fizeram? Adoravam bezerros. Jeroboão, né, fez 2 bezerros, por exemplo, no Reino do Norte. Eles adoravam Baal e ídolos pagãos. Todo o recurso que eles tinham, o vinho, igual ele fala aqui, o vinho, a lã, o azeite, o trigo, eles tinham esse recurso para adorar Baal, mas Baal nunca fez nada por eles. Baal não faz nada. Quem faz é Deus, o único Deus é o nosso Deus, que é capaz de fazer qualquer coisa nessa vida. Mesmo assim eles pegavam, assim como hoje em dia que deu exemplo, né? O nosso salário, tem gente que pega o recurso dele e está aí em prostituição, em lascívia, em aposta, né? Em vez de contribuir na casa do Senhor. E também, neste versículo que eu li, ele diz, né? Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Quem que pode ser livre das mãos de Deus? Não tem como. Como que seremos livres? A Deus nenhum, Baal, nenhum Deus era capaz de esconder a vergonha que Israel passava naquele momento. Israel iria de ser julgada, havia de ser julgada e iria ser julgada. Ela estava sendo julgada e seria destruída. Mas havia misericórdia, como foi prometido. No versículo 11, nós temos: acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. É sabido que existiam naquela época 3 festas, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Quando Deus fala isso aqui, remete muito à questão do seguinte: adianta a gente vir na Páscoa, comemorar a ressurreição de Jesus e sair para o carnaval? Adianta nós irmos aqui na igreja todo dia, fazemos quaresma, tem muita gente que faz 40 dias sem bebida e tudo, e depois o ano inteiro está envolvido em corrupção, em lascívia, em pornografia? Então Deus falou com eles: eu vou acabar com isso, porque não adianta você ir na igreja todo dia, todo domingo que você está aqui no estudo bíblico, e você sair aqui e falar mal do seu irmão, você não conseguir ajudar o próximo. Então Deus acabou com isso, falou: não adianta vocês viverem de aparência. Versículo 12: arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foram pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou com incenso aos Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Mais uma vez, Deus está exortando Israel sobre a sua apostasia, sobre o culto a Baal. Balaim é um plural de Baal. Israel virou as costas completamente, abandonou tudo que Deus tinha feito por ela. E eu gostaria muito que a gente pensasse nos dias de hoje, se isso tem acontecido, né? Se tudo que nós temos visto ao longo dos dias, como que está o mundo hoje, o que a igreja tem feito, né? O que o povo, que nós somos povo de Deus, tem feito em relação a isso? Será que nós temos virado as costas para Deus? Será que é muito diferente do que tem acontecido? É notícia de corrupção o tempo inteiro, de lascívia, de tudo que a gente pode ver. A gente está aí no mundo, o mundo está aí para isso, né? Então, que nós pensemos nisso, que nós tenhamos a consciência de onde está nosso coração verdadeiramente. Está firmado no Senhor ou está firmado na previsão do que a eleição de 2026 vai ser? Ou está firmado no que se vai chover, se não vai, se vai dar certo, se amanhã eu vou receber o salário, se eu não vou, se eu vou ter emprego ou não? Onde está a nossa confiança? Em quem que a gente tem olhado? Ou não? A nossa confiança está no horóscopo, que sem ele eu não saio de manhã de dentro de casa. Tem gente que
que infelizmente tem Deus, tem outros deuses, tem santos, e enfim. Em quem está a nossa força? Quem que está a nossa confiança? Quem que proveu para a gente desde o início e nós estamos aqui? Gente, há anos atrás, uma hora dessa eu estava na rua, no carnaval, quem que me trouxe para cá? Foi o Deus do carnaval ou foi Jesus que me buscou e fez eu entrar ali? Quem te resgatou? Pensa onde vocês estavam há anos atrás. Quem que fez você vir aqui? E agora que você está aqui, você vai pegar o seu recurso, tudo que Deus te deu, e cultuar outros deuses? Você vai apostar? Você vai contribuir para o pecado com o seu recurso? Não só financeiro, mas a sua palavra, a sua boca, a sua vida. Oséias, o casamento de Oséias serviu como ministério do Senhor. Oséias amou uma mulher adúltera, amando de Deus. E ele não titubeou, ele não falou, é muito difícil, eu preciso, ai meu Deus. Não, ele foi e fez. Deus mandou e tem que ser de Deus, porque começa a palavra do Senhor. Ele não levantou de manhã também e falou, eu sou profeta. Não, ele foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus. Deus mandou, você faz, porque Deus te sustenta. Deus sustentou Israel ao longo de todo o tempo. E a partir do versículo 14, mais uma vez, apesar de toda a ira de Deus, apesar de toda o castigo de Deus, o juízo de Deus, há uma esperança de reconciliação. Há sempre uma esperança e glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, tudo vem de Deus. Então diz a palavra, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Quem que vai atrair? É Israel que vai atrair Deus ou Deus vai atrair Israel? Deus. Tudo vem por meio de Deus. Não é você que vai acordar amanhã de manhã e vai falar, não, agora eu vou para Deus. Eu sou de Deus. O Espírito Santo é ele que convence. Gente, eu vim de uma família extremamente... eu tinha exemplos, e o pessoal sabe do meu testemunho aqui. Eu não queria, a primeira vez que eu entrei aqui, eu não queria estar aqui. Mas o Espírito Santo me convenceu, não foi o Deus me buscou. Não foi eu que falei, hoje eu sou de Deus. Não, Deus me buscou. E isso ele faz com todo mundo, desviado. Essas pessoas que estão no carnaval, a gente tem que ter misericórdia delas e orar pela vida delas. Para que uma pessoa que passar ali, às vezes aqui na rua, vê a gente e fala, tem alguma coisa ali. Eu sou o exemplo disso. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui hoje com vocês. E espero assim que todas as pessoas possam desfrutar do amor de Deus como nós desfrutamos aqui. Então começa ali no versículo 14. E Deus fala, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Deus já te levou para o deserto algumas vezes? Deus leva a gente para o deserto, mas vou falar-lhe com carinho. Amém? Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor. Vale de Acor, Acor significa problemas. O vale de Acor, lá em Josué 7, 24, 26, é o vale onde aconteceu o apedrejamento de Acã, que Acã tinha levado os despojos da guerra após a destruição de Jericó e não podia. Então Israel perdeu uma batalha com Ai e o Senhor falou a Josué, Acã está com os despojos de Jericó. Então nesse vale de Acor foi onde Acã foi apedrejado. Tá? Então o que Deus faz? Farei do vale de Acor, um vale de problemas, onde você está ali, com seus delitos e pecados, uma porta de esperança. Deus é maravilhoso, assim. É claro que a gente também não pode falar, Deus é misericordioso, eu vou sair aí fazendo bem o que eu quero, porque Ele me ama, Ele vai fazer do vale de Acor uma porta de esperança. Mas há misericórdia. A pessoa que está hoje no mundo, a gente tem que julgar, mas a gente tem que ter misericórdia dela. Porque um dia era nós que estávamos ali. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Mesma coisa foi dita anteriormente, A infância de Israel é no dia que saiu do Egito. Deus livrou o povo de Israel do Egito. Tirou ele do Egito e no deserto eles ainda reclamavam. Comia o maná todo dia. Todo dia o maná caía do céu. Eu fico às vezes pensando assim, a gente aqui o maná caindo do céu. Mas não podia guardar, mas tá ruim. Às vezes a gente tem tudo
Às vezes a gente tem toda a provisão de Deus, mas tá ruim, a gente quer mais. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Chamará o verdadeiro Deus. Baal também significa Senhor, mas vocês podem olhar na Bíblia de vocês que o Senhor aí está com S minúsculo. Porque o Senhor maiúsculo é o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Baal significa isso também. Mas o que acontecia? A nação de Israel passaria a buscar Deus, o verdadeiro Deus. O nosso Deus, não Baal. Baal não é nada. A gente vê Elias queimando lá 450 profetas de Baal. Baal nunca fez nada. Quem fez foi Deus. É essa a mensagem principal desse início de Oséias e do livro de Oséias como um todo. A nossa nação, o nosso povo não pode se virar para Deus. Tudo na nossa vida é Deus. Ah, mas eu estudei, eu passei no concurso, eu fiz tudo. Mas Deus quis, foi Deus que fez. Não adianta. Quantas vezes acontece tanta coisa na nossa vida que quase deu certo e não deu. Por quê? Porque Deus quis. Deus faz, é por Ele, para Ele, todas as coisas são para Ele, são feitas por intermédio dele. Tirarei dos seus lábios os nomes do Balaíns. Seus nomes não serão mais invocados. Mudança de vida, novo nascimento. Pensa aí, há uns anos atrás, em vez de você estar aqui louvando, adorando a Deus, o que você estava fazendo na rua? Quais as palavras que saíam da sua boca? Quem que você era? Qual a mudança? Como que era a sua vida antes de ser encontrado pelo Espírito Santo? Eu não tenho, né? O pessoal fala muito assim, se passar tudo que nós somos no telão, né, lá no céu, eu não sei nem onde colocar a minha cara. Mas graças a Deus também vai passar a parte que o Espírito Santo nos encontrou. E de lá para cá tem que ter sido uma mudança, um nascimento, um novo homem, né? Não vive mais Deus, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Novo céu e nova terra, o estado final da igreja. Quem é o nosso noivo? Nós somos quem? A igreja é a noiva de Jesus. É onde não haverá mais pecado, onde nós seremos glorificados. Está lá em Apocalipse 19:7, é o encontro do Cordeiro com a sua noiva. Novos céus e nova terra. Nós estamos sendo preparados para esse dia. E oro muito a Deus que todos nós possamos ver a face de Jesus e entrar no seu estado. E não só nós, mas quanto mais a gente conseguir realmente trazer para ter essa nova vida, para se casar verdadeiramente com Deus. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. O que Deus está dizendo aqui? Jezreel significa Deus semeia. Já foi dito. Então, ele diz, e até responderá ao cereal, eu a plantarei para mim mesmo na terra. Em algumas versões, a minha está como plantarei, porque a minha é NVI. Algumas está como semearei, essa palavra. Tá? Então, aqui Deus está falando sobre Jezreel, o primeiro filho de Oséias. Por que Jezreel recebeu o nome de Yahvé semeia, Deus semeia? É o primeiro filho que tudo indica que é o filho legítimo de Oséias com Gomer, por causa daquele pronome li que nós lemos lá na frente. Tratarei com amor aquele que chamei não amada. Ou seja, Lo-Ruhamá viraria Ruhamá. Quem não era amado por Deus vai se tornar amado por Deus. Gente, isso aqui foi profetizado 750 anos antes de Cristo. Então nós temos 2.776 anos atrás. É isso mesmo a conta? É isso, né? 2000, isso mesmo.
Olha para vocês verem o que foi prometido até hoje. Hoje, o que a gente vive hoje não é muito diferente do que era, da forma que era Israel lá atrás. Mas mesmo assim, quem é chamado de não amado, Deus irá chamar de meu amado, a partir do momento da sua conversão. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. Então, lo-ami passaria a se tornar ami. Tiraria o prefixo lo, que é de negativo. Quem não era povo de Deus vai se tornar povo de Deus. Eu não era povo de Deus. Vocês também não eram. Todos nós não éramos. Né? Mas graças a Deus somos encontrados pela misericórdia de Jesus. E Ele dirá, tu és o meu Deus. Pessoal, isso só é possível por causa de uma coisa. Deus não nos ama por causa de nossos méritos. Deus nos ama apesar dos nossos deméritos. A gente pode ver ao longo aqui desse capítulo 1 e 2 de Oséias que a vida de Oséias, sobretudo o seu casamento, retratava principalmente a ideia de Israel com Deus. Da mesma forma que a esposa de Oséias foi infiel com ele, a nação de Israel foi infiel com Deus. Pensa você ser infiel com Deus, o Criador de todas as coisas. Ela virou as costas para Deus. E Deus não é esse negócio também, ai meu lindo, ai Deus é amor. Mas Deus é justo. E Ele há de vir a julgar. Ele julgou Israel, né, com o Império Assírio. E não foi a primeira vez que Deus usou pessoas ímpias para julgar o povo de Israel. O Império Assírio era um povo ímpio, mas julgou o povo de Israel. Mas Deus restaurou Israel. Olha a gente aqui até hoje. Então, pessoal, a mensagem principal desses 2 primeiros capítulos de Oséias é essa. Deus não nos ama por nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E apesar de termos virado de apostasia, de corrupção, de lascívia, de adorar outros deuses, há misericórdia de Deus. Deus quer o seu povo. Deus não pensa, ele fez isso, tchau. Não. Deus está o tempo inteiro te chamando. Volta para mim, meu filho. Deus, vem aqui. Eu moro aqui perto, gente. Eu passava na porta dessa igreja quase todo dia. Nunca entrei aqui. Deus tem misericórdia para nós. Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer fazer cada um seu filho. Quer nos resgatar do império das trevas. E nós também, como igreja, nós temos essa missão do ID, do Evangelho. Temos que pregar. Gente, eu fico pensando assim, ontem eu vi uma reportagem que tinha 3 milhões de pessoas em Salvador, no Carnaval de Salvador. E eu já fui um que fui lá. E eu fico pensando, 3 milhões de almas condenadas ao inferno. É muita gente. É muita gente. Eu não tenho noção do que seria isso. Então, se uma pessoa daqueles 3 milhões se converteu ao Evangelho, para nós vai haver festa no céu, assim, né, muito maior do que eles. Então, pessoal, eu queria trazer isso para vocês, que voltemos para Deus. Que saibamos que Deus é que faz tudo, não adianta. Eu tenho aprendido isso na pele. A cada dia eu tenho aprendido isso na pele. Que não adianta a gente querer, é Deus que faz. É Deus que dá, é Deus que tira. E tudo que Deus nos deu é para a glória dele. Se você tem um emprego bom, se você tem mestrado, se você sabe falar, se você sabe tocar um instrumento, use na obra de Deus. Não vai para a rua, não vai para o carnaval tocar violão, não, toca na igreja. Faça a obra de Deus, use o seu dom para Deus, esteja com Deus o tempo inteiro, não vire suas costas para Deus, pois o juízo há de vir, e promessa de Deus é realidade, a gente sabe disso. O casamento, o novo céu, a nova terra vai vir, ele falou lá, e a pouco sabe, vai ter o dia que seremos glorificados. Eu lembro muito do pastor Mateus falando, se for verdade, e eu creio que é verdade, vai ser um dia muito difícil, né? Então, que nós estejamos fixados em Deus. Saibamos que a nossa vida é para Deus. Tudo é por Ele, tudo vem dEle e tudo é para o recurso dEle. A apostasia está aí,
prostituição, corrupção, tudo está aí na nossa frente. E nessa época, então, está escancarado na nossa cara. Vocês vão sair daqui, vão passar na esquina, vão ver ali. Temos que ter misericórdia dessas pessoas. Orar para que Deus, assim como fez, restaurou Israel, restaure ela também. Não somos nós que vamos conseguir, mas o Espírito Santo mesmo. Que possamos seguir frente a esse mundo. Que possamos ser anunciadores do Evangelho e principalmente, mais uma vez eu digo, fixados em Deus. Deus é a nossa força, Deus é que nos dá tudo. Amém? É isso. Amém. Então vamos orar, gente? Você ora pra gente, Dá? Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por ter nos encontrado. Obrigado, Pai, por ter cuidado de nós quando a gente estava perdido nesse mundo. Porque eu creio, Pai, porque nós estávamos perdidos, mas o Senhor cuidava da gente ainda assim. O Senhor nos cercava, nos protegia de todo perigo, Pai. Muito obrigada, Pai, por ter nos feito enxergar que nada daquilo iria satisfazer a nossa vida, nada daquilo iria nos preencher, Pai. E o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor nos chamou com o Teu amor, com a Tua graça, Pai. O Teu amor irresistível, Pai. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Hoje nós temos muito a agradecer, Pai. Agradecer, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Por tudo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Pai, nessa casa, Senhor, na vida de tantas famílias, Pai. O Senhor tem feito coisas extraordinárias, Pai, convertido pessoas, chamado pessoas, Pai. Que cada família que vai nessa igreja veja que o Senhor é Deus, que o Senhor faz coisas extraordinárias no ministério do casamento, Pai. O Senhor faz coisas boas, Pai. Que as famílias, Pai, não se percam. Que as crianças dessa igreja não se percam, Pai. Que elas possam crescer, Pai, vendo que só o Senhor é Deus. Verdade. Que elas não se desviem do Teu caminho, Pai, nem por um segundo, Pai. Não permita, Pai, que as nossas crianças se percam. Em nome de Jesus, que elas permaneçam cuidados, cercados e zelados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que elas possam crescer e vir aqui também nessa igreja pregar e falar do Teu amor, das coisas boas que o Senhor tem feito, das coisas boas que o Senhor fez na família delas, Pai. Que elas possam ver, Pai, nos pais dela as coisas que o Senhor fez, Pai. Que os pais dessas crianças, Pai, sejam exemplo, que eles sejam reflexo do Teu Espírito Santo, que através da família, Pai, essas crianças vejam que o Senhor é Deus e que o Senhor faz coisas maravilhosas, Pai. Em nome de Jesus, que essa igreja cresça, Pai. Cresça no Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo manifeste aqui, Pai, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essas igrejas sejam cercadas pelo Teu Espírito Santo, pelos Teus anjos, nos serve, Pai. Cuide dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo ter usado o meu marido, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Muito obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E que essa palavra, Pai, entre no coração de cada um aqui que eu ouviu. Entre no coração de cada pessoa que vai ouvir essa palavra depois. E que essa palavra seja frutífera, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.